Faço contato agora com o centroavante que começa 2021 de uma forma bem melhor daquela que começou o ano passado. Vou conversar com o Pablo, centroavante do São Paulo. Bem-vindo à seleção, Pablo. Tudo bem com você? Boa tarde a todos. Satisfação estar falando com vocês mais uma vez. Tudo certo, graças a Deus. Pablo, no seu sorriso a gente já percebe o quão bem você começa essa nova era com o Crespo. Você terminou o Campeonato Brasileiro marcando um gol, começa 2021 marcando gols. Eu queria te perguntar, o que mudou? Por que você teve dificuldades para jogar com a equipe do Fernando Diniz? E o que mudou para você começar 2021 melhor do que a gente estava vendo em 2020 no São Paulo, Pablo? Eu acho que quando tem mudanças, isso tudo gera algo diferente, né? A gente fez um mês ali de janeiro muito ruim, toda a equipe caiu muito e eu acho que ali nos custou o campeonato. E falando particularmente, eu vinha jogando menos e estou muito feliz agora que estou jogando desde o jogo do Flamengo. Acho que os gols, isso te gera mais confiança, ainda mais atacante que depende de fazer gols para ter essa confiança mesmo. Isso tudo vai te gerando mais tranquilidade, mais confiança mesmo. Você fica mais confortável para jogar. Eu acho que tudo isso vai te trazendo felicidade também, que eu acho que isso é o principal. Se você está feliz, as coisas vão consequentemente acontecer bem. Esse é o que eu mais penso. Eu tenho que estar muito bem fazendo meu trabalho, me dedicando no dia a dia e estar concentrado. Quando tem oportunidade, você tem que estar pronto para fazer os gols e isso, obviamente, vai te gerar cada vez mais confiança. Ô Pablo, desculpe voltar àquele mau momento do São Paulo, mas é porque para mim, como jornalista, ainda é uma grande incógnita, muito difícil de entender. Eu olhava os jogos e não entendia tamanho derretimento do time líder da competição, que abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Aí o São Paulo ganha do Fluminense no dia 28 de dezembro, é eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil no dia 31 com 0-0. E aí começa um negócio assim inacreditável para um time que estava tão consistente na liderança, né, com 8 rodadas seguidas como líder. Perde do Bragantino, perde do Santos, empata com o Curitiba num dia em que o time sofre um lamentável atentado terrorista, perde do Atlético Goianiense. Você consegue explicar o porquê desse derretimento tão brusco que o São Paulo teve no ano passado, Pablo? Aliás, nesse ano, né? Nossa, Isé, é uma coisa que até nós, assim, paramos e falamos, o que aconteceu com o time, né? Que a gente fez de errado para acontecer as coisas tão mal, né? Assim, algo que até nós não conseguimos explicar direito. Porque acho que a eliminação para o Grêmio foi algo assim que a gente gerava muita expectativa, a Copa do Brasil, para o São Paulo, que nunca ganhou. E a gente chegar numa semifinal e ter a oportunidade de fazer um grande jogo contra o Grêmio lá, só que perder a partida, depois ganha do Fluminense, depois já jogo contra o Grêmio de volta e a gente é eliminado. Então, eu acho que foi muitas coisas. Aí, quando muda o ano, eu acho que as equipes começaram a entender a nossa forma de jogar, de colocar muita gente de um lado, enfim, acho que não, assim, é uma coisa que eu não consigo explicar, porque foi algo que o time caiu muito de rendimento, os gols deixaram de acontecer, as equipes, o jogo contra o Red Bull, foi lamentável o jogo, assim, a forma que a gente perdeu aquele jogo, enfim. Então, aconteceu muitas coisas que o mês de janeiro para a nossa equipe foi muito turbulento. Eu acho que depois tem a questão do atentado, que foi algo que também o time sentiu muito, absorveu muito, porque foi muito assustador. Mas não foi isso a culpa do que fez a equipe perder o campeonato, sabe? Eu acho que foi algo assim que eu não consigo explicar, mas se fosse para falar alguma coisa, foi nós jogadores, nós que o rendimento caiu, simplesmente assim, se o rendimento caiu, você deixa de vencer as partidas, e aí pega um Inter que vem embalado, aquele jogo contra o Inter também, pô, a gente perde em casa da forma que perdeu, vergonhosa, isso faz com que a equipe, obviamente, baixe o nível assim muito, muito rápido, então as coisas aconteceram no mês de janeiro totalmente diferente do que a gente imaginava, a gente já imaginava chegar até final de janeiro praticamente pela distância que a gente estava com pontos, campeão, né? Então, foi lamentável esse mês de janeiro pra gente. Pet. O Pablo,
tudo isso que você explicou é difícil, realmente acho que vocês ainda estão se perguntando. Mas teve alguma influência, aquela briga entre Diniz e o Tchê, esse ambiente ficou um pouco pesado, já começou a se sentir uma coisa, desestabilizou o elenco, confiança, os atritos, às vezes, no vestiário, conseguem você sentir, não é a mesma coisa, entendeu? Teve alguma influência, porque quando você tem uma caída tão grande como vocês tiveram, eu imagino que tem que ser várias coisas, não pode ser só uma, e você está explicando isso. Mas esse episódio também teve influência? Olha, Pet, que nem eu disse, é difícil falar, sabe? Assim, pode ser que para um lado teve, pode ser que para outro lado não teve. Assim, todo mundo sabe o jeito que o Fernando é, o jeito que ele era no dia a dia conosco, a forma que ele trata os jogadores é como se fosse um pai. Então ele tem essa liberdade de falar, enfim. Eu não acredito que tenha tanta influência, não, porque depois o Fernando já chega, pede desculpa, porque ele falou, meu, todo mundo sabe o jeito que ele era. Então eu acho que esse episódio em específico não teve tanta influência no rendimento do time. Na verdade, depois que aconteceu isso, o time até se fortaleceu, porque o time é muito fechado ainda, continua sendo. Era muito fechado na época com o Fernando, todo mundo gostava do trabalho, gostava da forma que a equipe jogava. Não à toa a gente liderou o campeonato por muito tempo. Mas eu acho que esse episódio especificamente não teve tanta influência, porque o resultado do jogo eu acho que fala muito mais alto do que foi aquele episódio. A gente sabe, o Fernando já me xingou várias vezes, é algo assim que a gente sabe que é dele, né? Assim, a forma que ele tem, a relação com ele com o jogador é muito assim, muito de paizão, então ele tem essa liberdade, os jogadores dão essa liberdade para ele. Mas eu acho que esse episódio especificamente não gerou nenhum incômodo, não. Roger? Fala, Pablo. Queria saber qual a importância de um centroavante agora como treinador, né? Você tinha o Fernando, que era um jogador de meio campo, eu joguei muito tempo com o Diniz no Fluminense, que gostava de muita mobilidade, principalmente do setor ofensivo, né? De trocas de posicionamento, de infiltrações em diagonais. E hoje você tem um centroavante, um dos grandes centroavantes dos anos 90, né? Jogou muito o Crespo. O que ele tem te passado? O que você consegue absorver de informação? E o quanto que você acha que ele, por ter sido um bom centroavante, um grande centroavante, ele já aposta em você como camisa 9? Você acha que tem alguma interferência? Tá sendo muito legal, primeiro, Roger, trabalhar com o Crespo, um cara que marcou minha infância, e ter essa figura dele ali com a gente, ensinando, passando confiança, mostrando o caminho ali, é óbvio que é muito bom. Ele pede para eu ficar mais parado na área mesmo, que ele quer que eu fique o tempo inteiro dentro da área, saia pouco da área, deixar o Luciano fazer mais essa movimentação. Então eu estou ficando mais fixo, algo que quando era o Fernando a gente tinha muito mais mobilidade, não que ele não goste de mobilidade, óbvio que ele gosta que você sai também, vai, pega um pouco na bola, mas ele já deixa claro que ele está perto do gol, fazendo gol, e isso óbvio que para mim, você ficando mais tempo na área, você vai ter muito mais possibilidade de fazer gol. Então é isso que ele veio falou e pediu, quer que eu fique mais entre os zagueiros e mais próximo da área, tá mais próximo possível do gol. A gente está rodando os gols da vitória do São Paulo 4-0 sobre o Santos. Gols de Gabriel Sara, do Luan contra, do Pablo, aliás, um golaço do Pablo, e do Danilo fechando a goleada. Losetti. Tchê, golaço. Perdão, Tchê é o Danilo, pô. Tá certo, é o nome dele, pai. Matou. 2 golaços. Pablo, tudo bem? Queria te fazer 2 perguntas, a segunda mais específica sobre o teu gol, mas a primeira é a seguinte, a gente sabe que esse grupo do São Paulo tem alguns líderes, você, Daniel, Hernanes, Volpi, Reinaldo, e que vocês praticamente pediram a contratação de um técnico como Fernando Diniz naquela época, e houve uma cumplicidade muito grande, porque vocês queriam um técnico que fizesse o São Paulo jogar com protagonismo, tendo bola, propondo o jogo. Então existiu ao longo do trabalho
uma cumplicidade muito grande. Agora, até onde eu sei, pelo menos, não houve uma consulta a vocês. Então, eu queria saber como esse grupo o que esse grupo de líderes e o grupo em geral está achando do trabalho do Crespo. Vocês estão felizes com a ideia, com a filosofia, com a forma que ele quer colocar o São Paulo em campo? E mais especificamente sobre o teu gol, depois se você puder responder, a bola dá uma saltadinha antes de você bater e eu fiquei com a sensação que você viu. Foi esse salto que fez você bater de longe ou você já tinha decidido e na hora só mudou o movimento ali? Olha, em relação a treinadores, é óbvio que a gente naquele momento queria um treinador que fizesse a equipe jogar, porque pela qualidade dos jogadores que tem, e hoje o time que o Crespo pegou, um time que tem muito jogo curto, muito jogo de posse, enfim, é muito mais fácil para o treinador trabalhar, obviamente. O Fernando deixou um legado legal no São Paulo no sentido de ser protagonista. Um time que tem uma camisa tão pesada como a do São Paulo tem que ser protagonista sempre, ter posse de bola, finalizar mais vezes que o adversário, enfim, botar medo realmente nos adversários. E o Crespo é um jogo também de posse, um jogo muito vertical, um jogo que é muito cruzamento, a bola atravessando toda hora ali para os atacantes, enfim. Então, acho que vai sim dar certo, porque é um cara que está disposto, um cara muito parecido com o Fernando em relação a caráter, um cara que tem caráter, que é justo, que é honesto, então isso faz toda a diferença para um elenco. Em relação ao gol, cara, na verdade, a hora que o Igor lançou a bola e saiu, meu primeiro pensamento era já tentar driblar o zagueiro e fazer o gol, só que eu vi o goleiro tentando antecipar a bola. E aí, a hora que ele viu que eu ia chegar antes, eu já vi ele voltando desesperado pro gol. Eu falei, vou finalizar. E eu só fui ver o kick da bola, acho que muito rápido ali, eu nem vi no campo o kick da bola. Eu só fui ver na televisão. Eu acho que se não fosse o kick, a bola poderia nem ter entrado. Mas foi um lance do gramado ali que me ajudou a fazer o gol e isso foi muito bom. A gente tá rodando mais uma vez. Você colocou a força que o Pablo coloca na bola é a força ideal para a bola que tinha acabado de dar o kickzinho, né? Ele dá o tapa, se ele dá mais forte com a bola tendo quicado, eu acho que ele ia acabar metendo por cima do gol. Então pareceu realmente que foi algo calculado, cara. Tirou a calculadora do bolso. O campo choveu muito antes do jogo, choveu muito. A gente chegou no estádio, não estava nem chovendo. Quando a gente subiu para aquecer, estava chovendo assim muito, o campo estava totalmente alagado, assim, a gente falou, nossa, a drenagem do Morumbi vai ter que funcionar, mas a gente sabia que ia demorar um tempo, né? E ela só foi melhorar mesmo no segundo tempo, a gente teve essa percepção e a gente colocou a bola no chão, começamos a jogar um pouco mais no segundo tempo, fazer o nosso jogo mesmo de posse, enfim, e aconteceu isso porque o gramado ele ficou muito judiado, acho que por isso também que deu a quicadinha, porque estava um pouco irregular naquele momento. E foi perfeito, porque deu a quicadinha, a força foi certa, o goleiro estava adiantado, enfim, tudo deu certo e fiquei muito feliz com o gol. Pablo, obrigado pela entrevista. Até a próxima aqui no Seleção, viu? Valeu, gente, eu que agradeço. Um grande abraço, satisfação falar com todos vocês, tá bom? Ótima tarde. Valeu, Pablo, por mais uma conversa aqui no Seleção.